começar a gravar aqui, tá? E depois eu vou postar para a gente poder ver isso aí no AVA e tudo mais, tá bom? Então tá jóia. Bom, então vamos começar essa aula com essa introdução que é o seguinte. Vocês têm que lembrar que a cirurgia gástrica para úlcera hoje ela se pratica menos do que se praticava antigamente, né? E que a cirurgia geral ela se desenvolveu assim enormemente com a cirurgia de úlcera, certo? Que era uma doença comum, sempre foi uma doença extremamente comum e antes não se havia tratamento. E graças ao fato do estômago ser um órgão extremamente bem vascularizado, com um possante plexo submucoso, certo? Anastomoses arteriais, uma parede grossa, uma parede boa de trabalhar, um acesso fácil por uma simples laparotomia supraumbilical. Então, isso propiciou aos cirurgiões um grande número de cirurgias. Então, se vocês olharem nos livros textos assim antigos de cirurgia, que, aliás, já dizia um sábio professor meu do tempo antigo, é um conselho que eu dou a todos vocês, cirurgião novo ou médico novo tem que estudar livro velho. Quem tem que estudar livro novo sou eu. As novidades para vocês vêm fáceis, né? O que é difícil para vocês entenderem é por que as coisas acontecem dessa forma e compreender um pouco como é que foi o aspecto histórico e o passado da cirurgia. Então, se vocês um dia tiverem a curiosidade de esfolhear um atlas de cirurgia, um livro mesmo, um pouco mais antigo e tal, tem inúmeras variações de cirurgias gástricas, reconstruções, anastomoses e assim por diante, certo? Então, isso enriqueceu muito a cirurgia geral no passado e, ao longo do tempo, as pessoas foram descobrindo a etiologia da úlcera, certo? E como tratar úlceras com remédio e, de tal sorte que a cirurgia de úlcera vem declinando muito nas 4 últimas décadas e agora meio que está estabilizando num patamar muito mais baixo, né? Perdão. Eu deixei esse outro slide aqui, né? Para lembrar que vocês vão conversar muito sobre drenagem linfática do estômago quando falarem sobre câncer, né? Aqui na cirurgia gástrica benigna ninguém faz nenhuma dissecção linfonodal, né? Isso aí não tem nenhuma importância. E se fazem as mesmas restrições por câncer que se fazem por câncer para doença benigna, só que no câncer eles ressecam as bainhas linfonodais, né, os locais de drenagem linfonodal, conforme vocês vão aprender na aula de câncer gástrico. Então, quando vocês virem aqui que eu vou falar sobre gastrectomia subtotal para úlcera, entendeu? É uma cirurgia diferente de uma gastrectomia subtotal para câncer. A gastrectomia subtotal para úlcera, toda a ressecção vai se resumir à ressecção do órgão em si. Enquanto que a gastrectomia por por câncer, ela vai ter uma extensa ressecção de linfonodos também, tá bom? E em relação à inervação do estômago, né, só para vocês lembrarem também, rapidinho, o estômago tem a inervação simpática e parasimpática, certo? A inervação simpática, ela acompanha os ramos arteriais e ela dá a sensação de temperatura, de fome, de dor do estômago, tá? Certo? Tá? E o parasimpático, que são os troncos do nervo vago, como você sabe muito bem, que são esses que vão controlar o estímulo colinérgico para as células parietais para a produção de ácido. E nas cirurgias gástricas, as secções dos troncos vagais e seus ramos são extremamente importantes, nós vamos ver na sequência. Tá bom? Então, lembrando da anatomia do nervo vago, vocês sabem muito bem que ele se origina no assoalho do quarto ventrículo, ali no núcleo dorsal do vago, na bainha carotídea, vai para o mediastino, dá os laringeus recorrentes, depois ele gera os ramos vagais aqui no esôfago, formam os plexos esofágicos e, por fim, os troncos vagais. Anterior esquerdo e posterior direito. Então, para a anatomia do nervo vago, vocês lembrem, tem um pequeno processo mnemônico que é LARP, Left Anterior, Right Posterior, certo?
Então, anterior esquerdo e posterior direito, tá? Certo? Então, esses aqui são os famosos troncos do nervo vago, que depois a gente vai mostrar aqui para vocês o que acontece quando você secciona, né, intencionalmente os troncos do vago, tá? Também esse slide aqui, só para relembrar algumas coisas da anatomia, né? Como eu já falei para vocês, a mucosa gástrica ela é um epitélio colunar, né? Glandular, certo? Com epitélio colunar simples glandular, né? Que tem uma população de células, tem inervação, tem os plexos nervosos de Meissner e Averbach, vocês já sabem muito bem sobre isso aí. Tem 3 camadas musculares, certo? Duas ou 3, né? Tá? Então, é um órgão que tem uma musculatura extremamente forte, principalmente na região do antro, já que o antro é um possante moedor de alimentos. Então, eu vou passar esse slide também. A gente vai passar para as partes mais... O estômago é constituído de vários tipos de células, né? E cada célula tem uma distribuição na mucosa do estômago e nas glândulas gástricas, né? Certo? Então, vocês lembram que as células parietais estão nos 2/3 proximais do estômago e as células parietais que fazem a produção do fator intrínseco e do ácido clorídrico, certo? Né? As células mucosas, elas estão no corpo e no antro. As células principais que produzem a pepsina também estão no corpo gástrico, né? As células superficiais de superfície que revestem o estômago, basicamente, elas são difusas, produzem muco, produzem bicarbonato, produzem prostaglandinas, né? Depois tem células que produzem os hormônios gástricos, né? As células D e G que produzem a gastrina, né? As células G e a somatostatina, as células D. Né? Então, as células G produzem a gastrina e as células D produzem a somatostatina. Depois vocês vão ver que esses dois hormônios são antagônicos na fisiologia do estômago, né? Enquanto que a gastrina estimula a produção do ácido, estimula a produção da histamina pelas células cromafins, enterocromafins, estimula diretamente as células parietais. A somatostatina tem o efeito inverso, né? Ela inibe a produção de histamina, inibe a célula parietal, diminuindo a produção de ácido, né? Além do que tem vários outros hormônios gástricos, como por exemplo a grelina e tudo mais, né? Então, em relação às populações de celulares do estômago, você viu ali 13% células parietais, 44% células zimogênicas, 40% células mucosas e 3% células endócrinas. Aqui vocês estão vendo um exemplo, né, de uma glândula gástrica, né? Tem 3 tipos de glândulas gástricas. Essa aqui é uma glândula oxíntica, né, que tem bastante células parietais aqui que produzem o suco gástrico. Né? Então, tem glândulas cárdicas, tem glândulas oxínticas e tem glândulas pilóricas. Né? Do ponto de vista prático, então, o estômago tem uma função basicamente secretória, motora e de digestão inicial. Certo? Então, no estômago são secretados os ácidos, né? O ácido clorídrico, pepsina, muco, fator intrínseco, os hormônios. Né? Na questão da função motora do estômago, o estômago é capaz de armazenar bastante comida, principalmente no fundo gástrico, né? O fundo gástrico é um reservatório de comida, enquanto que o antro gástrico é um moedor de comida, certo? E enquanto que o fundo é um reservatório e o antro é um moedor, o corpo gástrico nada mais é que o intermediário entre os dois, né? Ele vai gerenciando o que vai para o antro e o que fica no fundo. Então, o estômago é um órgão que faz essa moagem, digestão inicial, quebra das paredes celulares, né? Transforma uma refeição em carboidratos, proteínas e lipídios. Além do que, o piloro faz um esvaziamento controlado do quimo, do quimo para o jejuno, para não encher de uma vez o jejuno, né? E o jejuno vai poder trabalhar tudo que for saindo do estômago de uma maneira gradual, tranquila, sem estressar o jejum.
rapidinho, então, lembrando a questão do estímulo da secreção ácida, né? Uma refeição, ela vai estimular o nervo vago, certo? O nervo vago tem os receptores colinérgicos que vão estimular as células. Olá, estamos de volta. Oi, prof. Horas que perdeu aí? Faz tempo que eu estou aqui blá. Prof, eu acho que travou na hora que você falou que o piloro faz o esvaziamento adequado para não sobrecarregar o jejum. Eu acho que foi mais ou menos nessa parte. Tá bom, Jesus amado. Valeu, obrigado aí a força. Gente, vamos continuar. Beleza, tá? Eu vou dar o share de volta aqui. Então, essa história, né, do piloro, então fazer o esvaziamento controlado, né? Então, a secreção ácida, né? Vocês já pegaram essa aqui? Não, né? Não, prof. Tá. Então, essa aqui é só para relembrar também, né, que vocês já estudaram isso na fisiologia exaustivamente, né? Agora vocês vão pegar uma matéria mais legal, que é a cirurgia, que é fazer as coisas mesmo, só para ter uma leve lembrança, né, que isso aqui é importante depois. E quando tem refeição, né, o nervo vago, ele estimula, ele é estimulado, né, certo? E ele responde nas fibras, com a secreção de acetilcolina, né? A acetilcolina, ela vai estimular as células enterocromafins a fazerem histamina, e a histamina vai estimular as células parietais. A acetilcolina também pode agir diretamente sobre as células parietais, certo? Então, uma refeição também, ela vai estimular as células G, principalmente se for uma refeição proteica. Quando chega a proteína no antro, que ocorre o estímulo para as células G. As células G produzem a gastrina, e a gastrina ela vai estimular as células enterocromafins a produzir histamina e também estimular diretamente as células parietais. Então, tudo isso aqui é feedback positivo de uma refeição. Porém, quando o antro se torna um meio muito ácido, quando o pH do antro gástrico abaixa de 3, começa a ocorrer o estímulo das células D, que vão produzir as somatostatinas. A somatostatina vai inibir tanto a gastrina quanto as células enterocromafins a produzirem histamina. Tá? Então, o efeito da célula D, certo, vai contrabalançar o efeito da célula G. Tá? Então, a somatostatina é um pouquinho antagônica. Então, quando tem uma acidificação do antro, começa a ter um estímulo para cessar essa produção de ácido. Tá? Isso aqui são algumas só coisas, alguns dados sobre as células parietais, né, que são 13% das células do estômago, mais ou menos 1 bilhão de células. Elas têm uma hidrogênio potássio ATPase, certo? Que estão nos 2/3 proximais do estômago, e são as células com o maior número de mitocôndrias de todas as células que nós temos. Por quê? Porque quando elas vão jogar hidrogênio na luz do estômago, que já é ácida, o gradiente é 1 para 1 milhão. Então, é 1 milhão de vezes mais hidrogênio já tem na luz do estômago do que dentro da célula. E ainda assim você vai jogar mais hidrogênio. Então, esse processo demanda uma quantidade enorme de energia, e ela é fornecida por esse grande número de mitocôndrias que tem na célula parietal. Tá? Então, vocês veem que essa secreção desses grânulos de ácido aqui, elas deformam bastante a célula também, deformidade no citoesqueleto e tudo mais. Então, é um processo bastante complicado e bastante interessante, né? Tá? E eu acho que o que vocês têm que lembrar desse slide aqui são a questão dos feedbacks aqui, né? Certo? E essa questão de que a produção de ácido no estômago é proporcional à população de células parietais. A capacidade de produção de ácido que o estômago tem. Tá bom? Esse slide também eu vou passar rápido, né? Lembrando que o principal estímulo à produção do ácido, o pico de produção de ácido, geralmente se dá quando o estômago está cheio mesmo, que é a fase cefálica da secreção gástrica, certo? O simples sentir o cheiro de comida já estimula, né? O nervosismo também estimula, sim, a produção de ácido, certo? Isso também já foi demonstrado. E mesmo depois que a comida passou, né,
foi moída aqui no estômago e está fomandada para o intestino, ainda assim você vai ter a chamada fase intestinal, que vai dar um estímulo final à produção de ácido no estômago. Então, é mais ou menos uns 10% do ácido produzido na fase cefálica, 10 a 15, mais ou menos uns 70 na fase intestinal, mais ou menos uns 10 a 15 na fase intestinal. Aqui a gente lembrando da secreção do pepsinogênio, né? Que é uma enzima que faz a hidrólise das proteínas, né? Também faz parte da secreção das células principais, certo? E que é inativado num pH alcalino, né? Também tem a produção do fator intrínseco, né? O fator intrínseco também é pelas células parietais, e a diferença é que o fator intrínseco, ele mesmo que o paciente esteja tomando esses inibidores da bomba de próton, como pantoprazol, esomeprazol, omeprazol, dexlansoprazol, e todos eles continuam produzindo o fator intrínseco da mesma forma. Tá? E a deficiência de fator intrínseco ela ocorre em situações como gastrectomia total, né, anemia perniciosa e assim por diante. Tá certo? Tá? Ele se liga à vitamina B12, a vitamina B12, daí ligada ao fator intrínseco, vai ser absorvida no ilho distal. Não vou perder muito tempo com isso. Bom, essa questão da barreira mucosa, tá? Eu vou voltar a falar sobre esse slide depois no futuro, quando eu falar sobre o úlcera, certo? Porque o estômago, ele produz uma quantidade muito grande do ácido clorhídrico. O ácido clorhídrico, o pH dele é 0,8. Ele é extremamente corrosivo. Então, por que ele não destrói as células do estômago, certo? Tem vários mecanismos, né? Tem vários mecanismos, certo? Os mecanismos de defesa da mucosa gástrica são principalmente a presença da camada de muco, né? Quem já teve a oportunidade de matar um suíno, que o pai mora na chácara, o avô, o tio, quem tem uma chácara aí no interior, alguma coisa, já matou um porquinho, já abriu o estômago do porco, vê que tem um catarro espesso, né? Que na gente é igual também, e praticamente está recobrindo todo o epitélio. Por quê? Porque daí o ácido sai, mas ele não consegue refluir, certo? O muco ele é composto basicamente de água, né? 85% de água e 15% de proteína, né? Então é tipo de uma geleia isso aqui protege bastante. Além disso, tem uma secreção de bicarbonato aqui pelas células apicais aqui, certo? O fluxo sanguíneo remove rapidamente o ácido que está indo para a circulação e as junções dessas entre as células que protegem uma célula contra a outra. Quando uma célula atingida pelo ácido destruída, ocorre a replicação mais rápida e essa célula já é reposta. Tá? Certo? Então, o estômago tem um balanço entre os fatores de agressão celular, que são pepsina e o ácido, e o H. pylori, e os fatores de proteção, que são o muco, né, o bicarbonato, o fluxo sanguíneo, as junções entre as células e a reposição celular. Tá? Então, estamos só lembrando aqui no comecinho. Né? Também essa questão dos hormônios gástricos, né, passar rapidamente sobre isso aqui. Né? Lembrando que a gastrina e a somatostatina elas se opõem, né? Enquanto que a gastrina estimula o ácido, a somatostatina ela inibe o ácido. Né? E a gente fala um pouquinho da grelina, que é um hormônio também produzido pelas células gástricas, que é um hormônio anabólico, que estimula o apetite e que reduz a sua concentração depois de cirurgia bariátrica. Né? Não tem aula específica sobre cirurgia bariátrica, o pessoal vai discutir bastante sobre a grelina. Alguma pincelada também rápida sobre essa questão do esvaziamento gástrico. Né? Esse slide está aqui só para a gente lembrar que o estômago, mesmo quando ele está vazio, ele sempre está tendo motilidade por meio do complexo motor migratório, que são ciclos de contração. Então, em alguma parte no início desse ciclo motor, você vai ter contrações rápidas, depois elas ficam mais lentas, depois elas fazem umas contrações que se propagam, aquilo fica um pouquinho mais quieto e o ciclo vai se refazendo a cada mais ou menos uns 100 minutos. Tá? Isso aqui é só para dizer que o estômago tem uma manutenção, tem uma taxa de contratilidade mesmo quando está vazio. Certo?
Tá? Esses reflexos aqui também, a gente discute eles, né? É a questão do relaxamento receptivo e da acomodação, que são mediados pelo nervo vago. Tá? Então, quando você come uma coisa, você come sólidos e líquidos, certo? Tá? O estômago relaxa, certo? Tá? E acomoda. Então, a comida fica no fundo primeiro, certo? Se o estômago mantiver o tônus basal dele, não dilatar, né? Ele não vai conseguir acomodar a refeição, certo? Isso acontece depois de uma vagotomia, eu vou explicar para vocês. Então, são reflexos normais do vago. Quando você deglute, o fundo relaxa, tá? Isso é normal, certo? Tá? E depois de 10 minutos da tua refeição, começa a moagem, né? São contrações antrais contra o piloro fechado que vai fazendo vai moendo e misturando a comida, né? Moendo e misturando a comida, que é isso que o estômago faz. O grande trabalho motor que o estômago faz na digestão da gente, né? Então, lembrando que nesse contexto, então, os líquidos têm uma passagem muito mais rápida pelo estômago. Tá? Então, em mais ou menos 12 minutos, 50% dos líquidos já são eliminados. Eu estou falando aqui de líquidos claros, como, por exemplo, água, chá, sucos claros, como suco de maçã, por exemplo. Tá? Certo? Se você pegar um suco mais denso, ele fica mais tempo no estômago. Tá? Certo? Em relação aos sólidos, né? Os carboidratos, eles têm uma passagem mais rápida pelo estômago, as proteínas menos, e o que mais fica no estômago são as gorduras. Então, a gente sabe que as gorduras elas têm que ser moídas, elas têm que ser emulsificadas, elas têm que ser trabalhadas ali no estômago para ser mandadas de maneira controlada para o jejum, né? Então, esse processo de moagem que o estômago faz, ele tem que ser a tal ponto que uma molécula para ser mandada para frente do estômago, ela tem que ter 1 milímetro ou menos. Tá? Tá bom? O pessoal tá ouvindo aí? O pessoal tá escutando? Sim, pronto. Todo mundo vivo? Então, essa questão do esvaziamento gástrico é para explicar para vocês uma coisa que tem uma certa importância também. Tá? Uma alteração no esvaziamento gástrico é uma doença por ela mesma, entende? O estômago ele tem um espectro normal de trabalho. Se o estômago não é capaz de realizar esse trabalho motor dele, tá? Já existe uma doença que chama-se gastroparesia. E ela é uma doença que causa morbidade, mortalidade, sintomas e tudo. Né? Por quê? Quando a comida fica muito parada no estômago, ela começa a fermentar, ela começa a apodrecer dentro do estômago, começa a ter uma proliferação bacteriana dentro do estômago. Então, aquilo começa a gerar gás, que gera estufamento, plenitude, o pessoal começa a ter aquelas eructações, náusea, halitose, dor abdominal e assim por diante. Tá? Então, eu falei toda essa conversa sobre esvaziamento gástrico para explicar para vocês que distúrbio do esvaziamento gástrico, por ele mesmo, é uma doença chamada gastroparesia. Ocasionalmente, o cirurgião pode tratar essa doença também, a gente vai falar no final da aula. Tá? Então, tem um teste que define se o esvaziamento gástrico é normal ou não, tá? Que é o famoso teste de esvaziamento gástrico. Que ele é o quê? Eles são claras de ovos que a pessoa toma, marcadas com isótopo radioativo. E eles vão vendo a velocidade de esvaziamento gástrico. Tá? Então, isso é para vocês gravarem para a vida de vocês. 4 horas depois de uma refeição, o estômago já tem que estar totalmente vazio. Inclusive quando for carne. Tá? Quando for uma carne, comer uma costela lá, 4 horas depois aquilo já tem que ter ido embora. Certo? Tá? E eles fazem isso com clara de ovo para ter uma coisa padrão, né? E eles vão medindo quanto que esse radisótopo é eliminado do estômago ao longo do tempo. Tá? Então, retenção superior a 60% em 2 horas já começa a indicar uma gastroparesia, certo? Ou 10% em 4 horas, tá? Então, como vocês viram ali, uma retenção do radisótopo entre 10% a 15% significa uma gastroparesia leve, uma restrição entre 15% e 35%, uma retenção, quis dizer, significa uma gastroparesia moderada, e se você retiver mais do que 35% do conteúdo que você comeu após 4 horas, você tem uma gastroparesia grave. Tá?
Eu também sou endoscopista, como vocês sabem bem. A gente frequentemente faz endoscopia digestiva dos pacientes, geralmente no período da manhã. Né? Quem já fez endoscopia digestiva sabe que os pacientes preferem amanhã, porque daí não precisa ficar em jejum até tarde, tal. É comum para a gente ver, entrar com o aparelho de endoscopia e ver o estômago cheio de comida, certo? A gente não pode dar esse diagnóstico, mas a gente pode inferir no laudo dizendo assim, sugestivo de gastroparesia, porque algumas pessoas negligenciam esse fato, entendeu? Tá? Certo? Então, se você vê a comida no estômago de uma pessoa, arroz, feijão, cebola lá, que o cara comeu na noite anterior, o paciente comeu na noite anterior, então isso significa um problema, uma doença por ele mesmo. Tá bom? Quem quer perguntar alguma coisa aí? Hein? Prof, Hum? eu queria saber se essa gastroparesia tem alguma relação com a calásia ou eles são totalmente, tipo, se uma doença pode aparecer junto com a Isso. outra? Excelente pergunta, né? A calásia já deu alguma controvérsia no primeiro semestre, também é uma doença controversa. Eu, que sou afeito a essas duas doenças, eu estudo profundamente esse assunto, tá? Não. A calásia é uma doença do esfíncter inferior do esôfago, certo? Tá? Os neurônios do óxido nítrico lá, que teriam que fazer o relaxamento do esfíncter inferior do esôfago, estão mortos na acalásia, tá? Na gastroparesia é uma questão da motilidade do estômago. Então, em relação à etiologia da gastroparesia, depois você vai ver isso, a gente vai ter um slide sobre isso, bem rápido também. Ela pode ser idiopática, ela pode ser pela diabetes, eu já mostrei para vocês que a hipoglicemia altera o esvaziamento gástrico, altera a motilidade gástrica, pode ser pós uma virose e assim por diante. Então, duas doenças totalmente diferentes, tá? E quase nunca elas ocorrem juntas. Se ocorrer as duas juntas, é um relato de caso para uma revista grande. Tá bom? Entendi, beleza. Então, falando sobre a úlcera péptica aqui, tá? Né? A gente está conversando sobre isso, a gente já discutiu isso aí no começo, que as hospitalizações e o tratamento de úlcera diminuiu muito. Por quê? A medicina conseguiu descobrir a causa da úlcera, certo? E adereçar ela de uma maneira mais adequada, né? Então, o pessoal achava que antes a úlcera era causada por excesso de ácido, isso na maior parte das vezes não é verdade, certo? A maioria das úlceras são causadas pela presença do H. pylori e os efeitos que ele causa, ou o paciente que toma anti-inflamatório não esteroide, que inibe a ciclooxigenase, que inibe a síntese das prostaglandinas, diminuição de prostaglandinas, diminuição dos mecanismos de defesa do estômago e facilidade para a formação de úlcera, certo? Tá? Isto posto, as úlceras ainda são doenças extremamente comuns na vida médica. A prevalência da úlcera na população em geral é de 2%, quer dizer, muita gente, certo? Tá? Quer dizer que mesmo hoje tem mais gente com úlceras do que com coronavírus aqui no Brasil, certo? E o risco de uma pessoa como você ou como eu ter uma úlcera durante a vida é de aproximadamente 10%, tá? A incidência da úlcera pode aumentar com a idade também, e o pico de incidência é aos 70 anos de idade, tá? Lembrando rapidamente dos sintomas da úlcera, então, né? A gente tem essa história da úlcera gástrica, a úlcera duodenal, né? É muito difícil a gente diferenciar clinicamente as duas, né? Essa questão da úlcera gástrica ser precipitada pela comida, a úlcera duodenal ser melhorar com a comida, isso é uma coisa muito relativa, extremamente controversa também, tá? Certo? A gente sabe que os sintomas das duas são muito parecidos, né? Então, dor abdominal, a sensação de queimação no estômago, certo? Né? Às vezes, se a úlcera estiver mais profunda, você pode ter uma dor que se irradia para o dorso também, né? E a comida pode tamponar a úlcera, né? A comida pode tamponar, principalmente até mesmo a úlcera gástrica, né? Ela pode melhorar com comida, né? Certo? Tá? E a úlcera duodenal, ela tem essa coisa de que ela piora 3 horas depois que você se alimentou, né? E o diagnóstico das úlceras é por endoscopia digestiva. Eu acho que vocês têm olhado os livros, aí todo mundo olha os livros, eu reviso os livros antes de dar essas aulas, e a gente vê que o pessoal ainda fala muito de exame contrastado, tá? Exame contrastado para úlcera é um péssimo exame para diagnóstico,
entende? Primeiro que ele deixa passar um monte de úlcera. Se a úlcera for mais superficial, ele não consegue ver, né? Segundo, que ele não dá o estado da úlcera e não dá nenhuma dica se a úlcera é maligna ou benigna. Não dá para fazer biópsia com ele para determinar se a úlcera é maligna ou benigna. Então, o diagnóstico de úlcera é endoscopia digestiva alta mesmo, né? Certo? A endoscopia digestiva alta é um exame excelente para úlcera, não deixa passar quase nenhuma. A gente biopsia as úlceras, certo? E a gente estadia elas também. Bom, então agora que a gente falou sobre úlcera, né, a gente está falando sobre úlcera gástrica, quem que de vocês arrisca a chance de uma úlcera gástrica ser câncer? Quantos por cento, mais ou menos? Quem que chuta um número aí? Quem é o corajoso? Um homem de coragem. Pode buscar no Google aí, de repente. Eu não estou vendo. Quem que arrisca um número aí? Mais ou menos quantos por cento da úlcera? Uns 30%? Não, menos, é menos. Né? A úlcera gástrica, mais ou menos entre 5% e 10% é câncer. Tá? Depende da idade do paciente, outras coisas lá. Mas vamos pôr no geralzão ali. Tá? Entre 5% e 10%. Na verdade, é muita gente. Tá? Eu sou endoscopista, eu faço muitas endoscopias e a prevalência de úlcera é elevada. Sabe? Então, a prevalência de câncer gástrico ainda é elevada. Tá? Então, úlcera gástrica é obrigatório biopsiar. Sempre você vai biopsiar quando fizer endoscopia. Isso aí pertence à gastro, não vou falar muito sobre esse assunto. E sobre as causas da úlcera, que vocês também sabem, que é quando a balança dos mecanismos de defesa e de reparo frente aos mecanismos de agressão, né, a balança pende para os mecanismos de agressão, que são ácido, pepsina, anti-inflamatório e H. pylori, certo? E os mecanismos de defesa, como se viu ali, bicarbonato, fluxo sanguíneo, as tight junctions, né, as ligações firmes entre as células, e a questão do reparo, né, como vocês sabem, quando uma célula gástrica é destruída pelo ácido, ela é rapidamente reposta, a não ser quando isso aí não dá tempo, daí a úlcera vai se formando, né? E as causas das úlceras, né, H. pylori, anti-inflamatório, tabagismo, cocaína, estresse fisiológico, síndrome de Zollinger-Ellison, que são tumores que produzem gastrina, que geram terríveis úlceras intratáveis, certo? E aí o diagnóstico é feito pela dosagem da gastrina e pela localização do tumor, que geralmente é perto da cabeça do pâncreas, alguma coisa assim, tá? E se existe a tal da úlcera nervosa. De uma certa forma, ela existe. É um pouco mito, um pouco verdade. A úlcera nervosa está por aí, sim. E, enfim, a gente vê ela todos os dias nos pacientes. Tá? Então a gente vai falar agora mais sobre a parte que interessa para nós, que é a questão dos tratamentos, da cirurgia e tudo. Bom, o Helicobacter pylori, né, vocês estudam isso na gastro também, né? Ele está presente na imensa maioria das úlceras, né, como fator causal, certo? Principalmente nas úlceras duodenais, tá? Certo? Né? E a prevalência na população é de aproximadamente 50%. Então, ele é extremamente prevalente e extremamente importante na gênese das úlceras. Mais ou menos 15% dos pacientes que têm H. pylori podem vir a ter úlcera, tá? Então, é bastante gente, né? É bastante gente, tá? Certo? E por que ele causa úlcera, né? Tá? Então, ele causa ele gera irritantes locais, né? Citoxinas, mucinases, fosfolipases, fator ativador de plaquetas. Ele induz, por a própria presença dele, uma resposta inflamatória local com atraindo neutrófilos e monócitos que vão jogar mais fatores pró-inflamatórios, citocinas, né? Ali na local, causando mais destruição celular ainda. E eles vão ter essa questão da elevação dos níveis de gastrina e aumento da secreção ácida. Isso é muito importante, com redução das células D. Tá? Então, agora, eu quero saber se alguém arrisca perguntar por que então ele é tão importante na gênese das úlceras duodenais, já que o H. pylori ele vive só no epitélio gástrico, né? Ele não vive no duodeno. Por que ele gera úlceras duodenais? Quem que arrisca aí? Quem já leu sobre isso aí pode falar alguma coisa pra gente? Hein? Ele não faz alguma alteração no pH, professor? Isso, exato. Está no caminho. Está no caminho. Ó, o que acontece, tá? Para vocês lembrarem. Quando você tem o H. pylori, uma das coisas que ocorre é
a diminuição das células D e aumento das células G, com aumento da secreção ácida gástrica. Nessas horas, ocorre também que o ácido passa pelo piloro e vai para o duodeno. Ocorre uma acidificação do duodeno. Essa acidificação do duodeno acaba causando no duodeno uma metaplasia gástrica, certo? Então começa a ter epitélio gástrico no duodeno, tá? Nessas horas, o H. pylori passa a colonizar o duodeno, gerando então uma duodenite e a úlcera, certo? Tá? Conseguindo entender isso aí ou não? Hein? Prof. Entender essa história? Porque essa é uma pergunta que eu mesmo fiz, sabe? Porque, veja, a verdade é que o H. pylori só vive no epitélio gástrico.